O ouvinte da CBN está acompanhando toda essa situação de crise no governo do estado do Rio de Janeiro, na verdade, uma crise no estado do Rio de Janeiro, nas finanças do estado do Rio de Janeiro, e também acompanhando possíveis soluções. A Assembleia Legislativa aprovou a possibilidade de venda da SEDAI. No fim de fevereiro, o presidente Michel Temer enviou para o Congresso um projeto de recuperação fiscal de estados e municípios, um projeto que já deveria ter sido votado na semana retrasada. Logo no início de março, o governador Pezão teve uma reunião com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e segundo Pezão, o Rodrigo Maia tinha se comprometido a votar na semana seguinte. Passou-se uma semana, passou-se outra semana e nada até agora. Enquanto isso, alguns políticos, algumas lideranças políticas se movimentam em busca de uma solução, digamos, complementar. Não é uma solução, uma não exclui a outra, mas o que envolve a compensação, o pagamento pelo governo federal aos estados de uma espécie de dívida gerada pela aprovação da Lei Candir. A Lei Candir, que leva o nome desse ex-ministro, foi aprovada em 1996 para estimular as exportações. E aí definiu que vários produtos que seriam exportados não teriam que pagar ICMS, que é um imposto fundamental para estados. E na época foi decidido também que o governo federal compensaria os estados por conta desta não arrecadação do ICMS. Bem, isso foi em 96, olha só, 96, 2006, estamos mais de 20 anos depois, e o que o governo federal repassa para os estados é muito pouco. E aí, em novembro passado, o Supremo Tribunal Federal deu 1 ano de prazo para o Congresso Nacional definir regras para que o governo federal faça essa compensação aos estados, ou seja, para que o governo federal pague aos estados esse valor que não foi recolhido. E agora está essa discussão, que os estados alegam que eles devem dinheiro ao governo federal, mas o governo federal deve muito mais dinheiro aos estados. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o presidente da Assembleia Legislativa, o Jorge Pisciani. Deputado, bom dia. Bom dia, Molica, bom dia, Bianca, bom dia, ouvinte também. Deputado, na semana que vem o senhor terá uma audiência com o presidente Michel Temer, o senhor irá com alguns deputados aqui do Rio de Janeiro, deputados estaduais, para tratar desse assunto, né, das compensações da Lei Candir. Parece que o estado teria um crédito aí, teria 42 bilhões a receber. É isso mesmo? A conversa vai ser sobre esse assunto? A Liga terá 2 eixos principais, né? Nós vamos dar um relato da situação do Estado, daquilo que o Estado demonstra de vontade de cumprir o que está previsto no plano de recuperação fiscal, tudo aquilo que nós já aprovamos, não só a privatização da SEDAI, mas também o Fundo de Equilíbrio Fiscal, o FEF, que tributa em 10% as empresas que receberam benefícios fiscais, e já com decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela constitucionalidade, o aumento do imposto sobre herança, do ITD, de 4% para 5%, o aumento de ICMS, o aumento de PVA, o aumento do Fundo da Pobreza, a redução de mais de 1 bilhão de despesas de custeio pelo Poder Executivo, e continuamos presos numa situação que não pode perdurar, que é os funcionários não receberem em dia. Não é possível as pessoas receberem com 60 dias de atraso, em 6 parcelas, sem saber o valor dessas parcelas. Isso está levando a uma deterioração dos serviços. A UERJ, que você acabou de citar, paralisada, o ENSO paralisada, o ENF paralisada, as escolas técnicas paralisadas, e o que eu vou mostrar ao presidente Temer, junto com o líder do PSDB, o líder do DEM, o líder do PPS, líderes do PMDB, ou seja, partidos da base aliada nacional do presidente Temer, é que essa situação levará a uma situação de convulsão social no Rio de Janeiro, porque estamos perto de perder o controle sobre a área de segurança. A Polícia Civil já vem em greve há algum tempo. A Polícia Militar só continua pelo prestígio do seu comandante, mas que
essa semana mesmo me visitou na Alerj. Cada dia falta uma coisa, não tem combustível, não tem material de expediente, e a situação vai se agravando, e uma cidade com complexidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, se a gente perde o controle da área de segurança, isso levará a uma crise nacional, sem precedentes. E não restará ao presidente Temer, é o que eu direi a ele, ou nos ajuda a sair dessa situação, ou com uma decisão do Supremo liminar que paralisa os bloqueios. Essa semana mesmo houve bloqueio, e permita o empréstimo com as garantias das ações da SEDAI para que se bote os salários e se reorganize o Estado, ou vai acabar ele tendo que fazer intervenção federal. Quer dizer, não vai restar outra alternativa. Agora, junto com isso, nós estamos levando a ele um estudo muito amplo, começou pelo Pará, hoje já une, eu vou receber também semana que vem, deputados do Rio Grande do Sul, que essa semana já se reuniram com deputados do Paraná, une 15 estados brasileiros que têm mais de 500 bilhões a receber. O governo tem pago 20% daquilo que deve aos estados e aos municípios. Então, nós estamos levando, o deputado Luiz Paulo coordenou esse trabalho, né, junto com outros líderes, e nós estamos levando um alentado estudos ao presidente Temer para pedir o seu esforço para que o Congresso Nacional cumpra a decisão do Supremo, que já considerou o Congresso imora pela não regulamentação da Lei Candir, e regulamente. Porque o que é a Lei Candir? Quando a gente exporta o petróleo bruto produzido na Bacia de Campos, sai sem imposto, dizendo que você, quando exporta, você não pode exportar impostos. Mas, na verdade, o petróleo é uma commodity. Ele tem preço fixado no mercado internacional. Então, no fundo, quem ganha é a União, que ganha em cima do imposto de renda, e nós perdemos o ICMS, que é o nosso imposto. Então, assim como perde Minas, perde muito, é o estado que mais perde, depois é o Rio de Janeiro, né? Nós fizemos as contas, se considerar, nós temos os estudos de 97 até 2015, se nós considerarmos 2016, são 52 bilhões que é devido ao Rio de Janeiro. É evidente que o governo não tem como pagar uma conta de 500 bilhões, mas também pode parcelar isso em 20 anos e abater da nossa dívida, deixar de fazer os bloqueios, servir como garantia de empréstimo. Quer dizer, há que se fazer alguma coisa dentro da visão, Molica, do Estado federativo. O Brasil é um Estado federativo. Ele é forte se os seus estados e os seus municípios forem fortes. O senhor fala numa espécie de, o senhor fala numa espécie de encontro de contas. Um lado está devendo para o outro, então vamos acertar as contas aqui e ver que nem envolve nem pagamento direto de dinheiro, né? Olha, a gente está devendo tanto, você está devendo tanto, vamos conversar e vamos encontrar essas contas, não é isso? Porque o que está ocorrendo? E nós estamos tendo que pagar a folha. Estamos com um custeio extremamente baratinado, sem condições de tocar universidades, quando você está vendo o que está ocorrendo. Aí a gente não consegue pagar a dívida lá com a União, o serviço da dívida. Eles vão e bloqueiam as nossas contas. São 8 bilhões por ano, mais ou menos, não é isso? Isso. Quando bloqueia, dão 26 bilhões em 3 anos, né, nesse plano de recuperação fiscal. Quando ele bloqueia, e a ideia do plano de recuperação fiscal é da suspensão disso, quando ele bloqueia, desorganiza novamente o caixa. Aí aquilo que ia ser em 6 parcelas até o dia 22 de março, passa para o final já não tem mais data. Por exemplo, o da Alerj, dos outros poderes, pela decisão constitucional, ele tem que passar no dia 20 do mês. Para você ter uma ideia, nós estamos recebendo em fevereiro 2 milhões num dia, 2 milhões no outro, vamos receber até o dia 31 de março, e está lá no documento do secretário de Fazenda, se não houver bloqueios. Nós não temos criado caso, nós queremos ajudar o Estado a sair dessa situação. Mas tu imagina isso numa universidade, nas escolas técnicas, como é que funciona? Então essa situação é muito grave, e o mais grave é o risco de descontrole da área de segurança. Então nós vamos mostrar isso, vamos tentar mostrar que o Congresso pode intermediar isso ao regulamentar a Lei Candir para que haja um encontro de contas, e também eu vou mostrar ao presidente Temer, junto com os outros líderes de partido da base aliada do presidente Temer, que
o Rio de Janeiro é talvez o único estado que esteja querendo realmente fazer um plano de recuperação fiscal, que foi muito bem elaborado pela equipe do ministro Meirelles. Agora, não adianta eles quererem nos exigir que vote a questão previdenciária com os salários em atraso, não pagou o 13º. Está pagando, tem gente que não recebeu janeiro, tem gente que não recebeu fevereiro, está recebendo em 6 parcelas. Nós já estamos no final de março, dia 24 de março, daqui a pouco vence março. Ora, se não botar os salários em dia, como é que você chama 500 mil funcionários e diz assim, agora nós vamos reduzir o teu salário em 3%. Você que contribui com 11% para a Previdência vai contribuir com 14%. É evidente que vai ter reduzir sobre o que o cara não recebe, né? Sobre o que o cara não recebe. Se você consegue pagar o 13º, mês de janeiro, mês de fevereiro, botar a vida do cara em dia, e você diz o seguinte, você vai ter que se sacrificar, ainda que você não tenha tido aumento, né, nesse momento, mas você vai ter que sacrificar com mais 3%, mas isso dará ao Instituto de Previdência do Rio mais uma folha ano. E isso é que vai permitir que você não volte a ter seu salário atrasado. O cara prefere, porque o custo financeiro dele hoje, com esses atrasos, é muito maior do que 3%. Mas não dá para ter essa conversa sem pagar as pessoas, tá vendo? Eu estou conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani. Deputado, o senhor acha que o governo federal está demorando muito em apresentar uma solução? O Rio de Janeiro, o senhor comandou na Assembleia Legislativa o processo de aprovação, uma votação que gerou muita polêmica, gerou muita manifestação, muito protesto, aquele projeto de possibilidade de venda do controle acionário da SEDAI. E aí houve aquela negociação com o governo federal, o governo estadual aceitou os termos duros, né, que são muito duros, né, propostos lá pelo governo federal, mas a situação de lá para cá parou, a gente já estamos no fim de março e nada foi resolvido, o 13º não foi pago, os salários da maioria do funcionalismo estão sendo pagos com atraso. O senhor acha que está faltando ao governo federal um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de presença, um pouco mais de definição nessa crise? Eu não diria nesses termos. O que eu acho é que estão avaliando mal a situação do Rio. Porque o Rio, dentro do que está previsto no plano, ele cumpriu várias etapas. Minas não quis nem discutir, o Rio Grande do Sul não quis nem discutir. Nós estamos determinados em todos os termos a resolver a questão em definitivo do Rio de Janeiro. Agora precisamos de ajudas. E precisamos também que cumpram. E a gente já perde no ICMS do petróleo, né? E quando é tributado no destino e não na origem, que é uma exceção à regra da forma de tributar o ICMS. Projeto do Zé Serra, né? Já há muitos anos. Constituinte. Então, nós temos perdas imensas, porque você vê, quando a gente compra o álcool em São Paulo para misturar no combustível aqui na Redux, a taxa de 27%, para misturar na gasolina, o álcool continua tributado, a gente paga para São Paulo. Quando a gente mistura e vende a gasolina misturada com São Paulo, a gente não tributa, entendendo? Então isso é um absurdo. O Rio de Janeiro, desde a fusão, sofre perdas seguidas. Só que agora se agravou muito. Não digo que não houve erro, não, houve erro de gestão, houve erro de avaliação, houve erro de dar um passo maior do que as pernas. Se cometeu muitos erros administrativos. Aqui no Estado, né? Aqui no Estado. Só que isso não justifica a forma como a União tem tratado o Rio de Janeiro. Porque se eximir do problema, isso eu vou falar com franqueza e com muita educação, mas com muita lealdade ao presidente Temer, com quem eu tenho uma relação pessoal muito boa, dizer a ele o seguinte: vai cair no seu colo um problema muito maior, porque se tiver uma convulsão social no Rio de Janeiro, querendo ou não querendo, podendo ou não podendo, em função das restrições que uma intervenção federal causa em relação a emendas constitucionais tramitar no Congresso Nacional, terá que fazer a intervenção, porque como é que vai esquecer que o Rio de Janeiro é parte integrante da Federação Brasileira, né? Então é uma conversa que ela terá um viés de pedido de colaboração, pedido de ajuda, ela vai nesse sentido, mas também de mostrar com nitidez a gravidade política, inclusive a gravidade política, porque esse setor
que é a base do governo federal, esse setor vai estar junto em 2018. E se essa situação do Rio tiver como está, é uma situação grave para esse setor. Então eu vou lá para uma conversa política, para uma conversa técnica. Estamos levando talvez o mais alentado estudos sobre a Lei Candir, né? E que une já, é o que eu estou dizendo, essa semana fui procurado pelo presidente e um grupo de deputados do Rio Grande do Sul, que já tinha uma reunião com os deputados do Paraná. Há uma mobilização de pelo menos 15 estados que são os donos desses 500 bilhões que a União deve a estados e a municípios. 25% é devido aos municípios. Quando o senhor fala, presidente Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, quando o senhor fala, deputado, da risco de convulsão social, por que isso? O senhor fala questão risco mais na área... Eu tenho recebido essa semana mesmo, recebi longamente o comandante da Polícia Militar, Coronel Valnei. Ele foi lá, né, entre algumas medidas legislativas que possam dar uma acalmada na tropa, outras medidas legislativas que ele acha que ajuda, que se votasse, que estava na pauta, eu até retirei, poderia agravar ainda mais a crise na área de segurança, além de pedido de se a Assembleia pode fazer algum tipo de parceria. Nós fizemos um convênio de 70 milhões repassando dinheiro para a área de segurança, e que ainda tem lá uns 15, 16 milhões de saldo a ser utilizado, se a gente poderia ajudar mais. Então, eu vou ouvindo os relatos, eu estou ali, Mas a PM está com salários atrasados também, né? O 13º, sim, as gratificações, né? Então, pagou agosto, então está desde setembro atrasado, e depois que o governo buscou umas UPPs, um caminho da RAIS, uma integralização do salário via gratificações. Quando é o não chamado paga, bico legal, né? Aquele apelido, bico legal. Quando não paga, o cara diz o seguinte: pô, esse é o meu salário, já incorporou o salário do cara. Tá a gente passa a contar, né? Você passa a contar que vai ter um extra fixo, você passa a contar com aquilo. Reais, tem mais R$1.000, tem mais R$500, o cara começa a contar, e quando fica 6 meses sem receber, e ninguém diz nada, porque qual é a situação grave? É porque ninguém chega e diz assim: olha, dia tal você vai receber. Já não há mais isso. Estou dizendo nos documentos que a própria LERJ, que eu não quero criar nenhum caso, eu quero ajudar. Mas o secretário, eu posso te mandar, hoje eu não posso, porque eu não estou na Assembleia, mas o documento do secretário de Fazenda é assim, ó, dia tal vão passar 2 milhões, dia tal 1,5 milhão. Então, se não houver bloqueios, isso para um outro poder independente que ele tem que cumprir né? A Assembleia pagou o mês de fevereiro com recursos próprios dos seus funcionários ativos. Seus funcionários inativos e pensionistas não receberam. Se fosse com o Tribunal de Justiça, já briga, tá entendendo? Então essa situação. Agora eu estou falando de um poder independente que tem algumas condições de tocar isso. Agora, e as universidades? E as escolas técnicas? E a área de segurança? A Polícia Civil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma polícia excelente. Quando ela faz greve pelo seguinte: ela não tem luz. O sistema de informática não está pago, não funciona. Não tem, talvez, não sei em armamentos, mas é possível que falte também. Eu já ouvi detalhes nesse sentido. De tanto letal quanto não letal. Então, não tem papel de expediente. Vai para greve. A greve custa caro. Você veja essa questão da UERJ que você citou. O governador, eu não li a matéria, eu estou em Minas, não estou no Rio, que vai cortar 30%. Mas, na verdade, a UERJ não estão trabalhando também. Agora não trabalham, não recebe. Só que os alunos não têm aula. Essa que é a questão, entendeu? Agora, deputado, não tem ninguém que diga assim: olha, não tem aula hoje, mas daqui a 2 dias vai ter aula, daqui a 10 dias vai ter aula, daqui a 20 dias vai ter aula. Então isso é um caos. Quando eu digo convulsão, é quando os serviços públicos, em todos os sentidos, não estão funcionando. E quando atingir a área de segurança que está funcionando pela responsabilidade dos gestores da área de segurança e da base da área de segurança, mas está funcionando já com muitas restrições. Se esse troço para,
Você conhece o Rio de Janeiro, tá vendo? Agora, deputado, o senhor é presidente de um poder, do poder legislativo, né? Não é o presidente, não é o governador do estado. O senhor não acha que está faltando do governador do estado, que ele tem negociado, o Pezão toda hora está indo a Brasília, tem negociado. Não acho que está faltando uma atitude mais firme dele em relação ao governo federal, até porque o senhor está tomando um papel que talvez seria do próprio governador, né? De ir ao presidente Temer e cobrar uma posição mais efetiva. Não, eu acho que os poderes, eles têm uma responsabilidade compartilhada, não a de governar, a da gestão, ela é única e exclusivamente do executivo, e eu tenho feito a separação dos poderes com nitidez, como o poder judiciário tem feito. Mas de fazer a ação política, né? Depois dessa conversa com o presidente Temer, a próxima agenda que eu marcarei é com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, porque dependemos do Congresso Nacional. Então, eu acho que é coisa. Agora, o governador tem uma forma própria de tocar isso. E também não é fácil, porque a gente vê que o governo federal também vive um drama de déficit. Nós vivemos um momento, eu até costumo dizer, eu acho que já tem outra oportunidade, nós já falamos sobre isso. Quando você tem crescimento econômico, você pode falar em reforma tributária, você pode falar numa série de reformas. Com recessão, e uma recessão dura, já dura aí 3 anos, todo mundo fala, mas acaba todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, acho que essa é a dificuldade do governador junto ao presidente Temer, mas eu acho que é preciso colocar o presidente Temer, por isso eu conversei com meus colegas na LERJ, resolvemos procurá-lo, e ele, de forma muito gentil, marcou, para te dar um relato da gravidade, porque talvez nem o governador esteja enxergando, o governador custou a enxergar essa crise, talvez continue sem enxergar a gravidade que está vivendo, tá vendo? Ok. A conversa vai ser quando? Terça-feira às 16 horas. Ok. Muito obrigado, deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa. Um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, jornalista Bolica, para você e para os seus ouvintes. Um abraço, bom final de semana.